Olá, graça e paz. Bom dia a todos que têm nos acompanhado nessa jornada de estudo da Palavra de Deus. Nós queremos ser muito gratos a vocês e que nessa manhã Deus esteja nos abençoando mais uma vez no estudo da Sua Palavra. Nós estamos estudando a Epístola de Tiago, que tem o tema geral Tiago, fé em ação. Tiago está encorajando aqui os irmãos que estavam naquela dispersão, no sofrimento enfrentado na época do Império Romano. Tiago está corrigindo algumas condutas dos irmãos aqui nessa epístola e também confrontando os irmãos a responsabilidade que cada um de nós temos diante da vida cristã que temos que apresentar diante de Deus. Nós queremos lembrar novamente que nesse trimestre nós estamos estudando a revista de adultos, publicada originalmente pela editora Cristã Evangélica, que traz esse título, Tiago, a fé em ação. Hoje nós estamos já atingindo o estudo de número 8. E ele traz como tema hoje, o autor da nossa revista, o perigo da língua sem controle. O nosso texto ele está em Tiago, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Para não sermos repetitivos na leitura do texto, eu convido a você que nos acompanha a abrir a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 3, do versículo 1 ao 12. E quando formos desenvolvendo cada ponto do estudo, nós iremos fazer a leitura do texto. De maneira que, ao concluirmos o estudo, teremos concluído também a leitura de todo o texto. A título de introdução, nós apresentamos o seguinte: a abordagem de Tiago aqui ela é ampla, acerca do comportamento cristão e inclui o tema relacionado à fala, a língua, a maneira de nós nos dirigirmos à nossa fala. O autor volta a abordar de maneira mais detalhada uma das ideias apresentadas lá no capítulo 1, versículo 19, quando Tiago vai se dirigir aos seus leitores e vai dizer: todo homem seja tardio para falar. E segue em todos os capítulos do seu livro, preocupado com as palavras e procedimento prático que nós cristãos deveremos conduzir na nossa vida. Bom, o pecado no falar ele é extremamente fácil de ser praticado. Ao descrever sobre o controle da língua, Tiago nos exorta à necessidade da transformação do nosso coração e mente. Ele toma como base o ensino de Jesus lá em Mateus, no capítulo 15, do versículo 17 ao versículo 20. Diz assim a palavra de Deus lá naquele texto: o que sai da boca do homem vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procede todos os maus desígnios. Por sua vez, Salomão também em Provérbios, no capítulo 6, versículo 16 a 19, ele elenca 6 pecados, cujos pecados ele vai dizer que Deus aborrece, e um pecado que ele diz que Deus abomina. Desses 7 pecados, pelo menos 3 estão ligados ao pecado da língua. Ou seja, a língua mentirosa, a testemunha falsa que procede mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Tiago mesmo chegou a afirmar na sua carta que ninguém pode dizer que é religioso sem primeiro refrear a sua língua. E ainda acrescenta que para ser um cristão verdadeiro não basta apenas conhecer a verdade bíblica, é preciso também
um linguajar controlado por Deus, porque só Deus pode controlar o nosso falar. Já em termos gerais, falando em termos humanos da nossa fala, o dom de falar, ele representa uma das maiores e mais maravilhosas dádivas que recebemos. Agora, Tiago, ele quer nos ensinar sobre o dom de falar. E ele é colocado no mais sublime serviço, segundo Tiago, o serviço de Deus. Ele deposita sua palavra em nossos lábios e nos capacita a falar a seu serviço. Nesse estudo, nós vamos evidenciar 3 verdades sobre o falar, que devem ser administradas por nós. Então, o primeiro ponto que o autor da revista ele destaca para nós é que o falar evidencia qualificação para ensinar ou para o ensino. Nós vamos ver isso aí praticamente nos versículos iniciais, no 1 e no 2 do capítulo 3. Versículo 1, vamos ler então. Vamos começar a leitura do texto. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. A questão do falar é um dos assuntos de mais destaque no texto de hoje. Entretanto, Tiago abre um parêntese e fala a respeito dos mestres, ou seja, aqueles que ensinam. Primeiro, Tiago adverte seus leitores de que não devem ficar muito ansiosos para ensinarem por causa da responsabilidade que envolve o ensino. É porque também naquela época os mestres eram tidos muito em alta, no seu falar, na congregação. E muitas pessoas também ambiciavam ser mestres, mas sem estar preparados. Na igreja primitiva, os mestres eram de grande importância. Sempre que são mencionados, é-lhes rendido honra e evidência de responsabilidades. Um exemplo disso nós podemos destacar na igreja de Antioquia, referindo-se à posição dos profetas e mestres que enviaram Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária. Vejamos lá o texto de Atos, capítulo 13, versículo de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profeta e mestres: Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colassos de Herodes, o Tertraca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Paulo, ele cita uma lista ainda em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, que nos diz o seguinte: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres. Os apóstolos e profetas estavam sempre em marcha. Seu campo de ação era toda a igreja, ou seja, eles tinham um maior cuidado com toda a igreja espalhada, todas as igrejas que já tinham sido fundadas. E não se demoravam muito tempo em nenhuma congregação. Já os mestres, por sua vez, pelo contrário, eles trabalhavam dentro da congregação. E a grande importância de seu trabalho consistia em que os convertidos ao cristianismo lhes eram confiados para a instrução no Evangelho e para a sua edificação na fé. A imensa responsabilidade do mestre consistia em pôr o selo de sua própria fé e conhecimento naqueles que estavam ingressando na igreja pela primeira vez. Tiago está dizendo: não sejam ansiosos por dirigir a vida dos outros, porque essa tarefa requer uma grande responsabilidade. No versículo 2, continuando, Tiago vai nos falar o seguinte:
Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago volta a evidenciar o nosso assunto, a fala e o uso da língua, considerando que o mestre usa palavras constantemente. Esta é uma área especialmente perigosa para ele. Tropeçar em muitas coisas, mas os erros mais difíceis de evitarmos, segundo Tiago, são aqueles que envolvem a língua. Assim, o homem que consegue controlar sua língua é considerado, segundo Tiago, um perfeito varão. Tendo domado o membro mais rebelde, ele é capaz de refrear também todo o seu corpo. Na sequência, Tiago ressalta que os mestres também são passíveis de erro. E ele se coloca juntamente com todos os demais mestres no mesmo nível de falibilidade dos demais irmãos que não são mestres. Ou seja, desde o mestre ao crente mais simples da congregação, ambos precisam da graça de Deus, porque todos tropeçam em alguma coisa. Portanto, Tiago está dirigindo sua preocupação a respeito do ensino cuidadoso, sem a ambição pelo poder e pela posição e o cuidado para não tropeçar no falar. Em segundo lugar, o falar evidencia a maturidade do cristão. Versículo 3 e 4. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do seu timoneiro ou capitão. Usando um gancho com o fato de que mesmo os mestres são passíveis de erro, Tiago insere o tema da língua, ao falar do tropeço na palavra. Para realçar diante de seus leitores o poder da língua, o apóstolo usa duas metáforas. Veja bem, nós acabamos de ler no versículo. Uma delas é a do freio na boca dos cavalos, e outra é o leme, que direciona o navio. As duas ilustrações evidenciam com esses dois objetos menores, essas pequenas partes de um todo, têm o poder de influenciar completamente e direcionar e dirigir todo um conjunto de coisas grandes. O freio na boca dos cavalos é uma coisa pequena, mas ao usar o freio, literalmente, ao controlar a língua do cavalo, guiamos o animal e atingimos os nossos propósitos. O leme é bem pequeno em comparação com o navio, mas ao controlar o leme, o capitão guia o navio de maneira segura. O freio e o leme são coisas muito pequenas, mas podem produzir resultado bastante significativo. Eis aí uma lição prática que Tiago passa para nós em relação a que nós devemos também dominar o nosso falar, a nossa língua. Prosseguindo no versículo 5, diz assim a palavra de Deus: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vou repetir. A língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Do poder de governar ou controlar a língua, o autor agora passa para o poder destrutivo que ela pode trazer daqueles que fazem mau uso.
Ela pode ser um pequeno órgão, mas vangloria-se de grandes coisas, e a sua glória tem razão de ser. Ela é uma pequena fagulha que pode incendiar toda uma floresta, segundo o versículo que nós acabamos de ler. O dano que a língua é capaz de causar é como um prejuízo que um incêndio pode originar a um bosque ou uma floresta. Versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. O Dr. Russell Shedd, ao comentar esse versículo, ele fala o seguinte: a frase mundo de iniquidade, segundo ele, denota falta de retidão, comumente traduzida por iniquidade. Aqui o termo mundo significa separado de Cristo e oposto a ele. É uma esfera em que a vida é puramente egoísta. A língua deste mundo de maldade mancha a reputação, visto como toda palavra má deixa sua impressão no caráter da pessoa, maculando-a, e ainda põe em chama a vida daquele que a profere. Então, mais uma vez, Tiago nos deixa a par do cuidado que devemos ter ao falarmos. E Tiago continua, ele reflete aqui, vai refletir sobre o homem no poder de querer dominar sua língua. O versículo 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. A ordem de Deus ao homem, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, para dominar todas as espécies da natureza e etc., tem sido executada com sucesso. A língua, porém, segundo Tiago aqui, nenhum dos homens é capaz de domar ou de dominar. Mas é claro que Deus pode domá-la. É um mal incontido. Embora carregado de veneno mortífero, como nos fala o versículo, o Senhor a tem controlado na vida de muitos, resultando em grandes bênçãos para a humanidade, para as nossas comunidades, principalmente no seio da igreja. Domar aqui significa dominar, fazer útil e benéfico, mas como Tiago diz, o que ninguém pode por si só fazer com a sua língua. Só Deus, diante do seu poder e na nossa entrega a Ele, através de oração, podemos consagrar o nosso falar na presença dEle, para que possamos edificar os nossos irmãos e a todos aqueles que ouvem quando nós estamos falando. Em terceiro lugar, na fala do cristão não pode haver duplicidade. Nós vamos nos alongar aqui desde os versículos 9 até o versículo 12. Versículo 9. Com ela, ou seja, com a língua, com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, olha a advertência de Tiago. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Aqui uma advertência a respeito da inconsistência da língua. Ela é usada para realizar seus mais altos propósitos.
isto é, para bendizer a Deus, mas também é usada para maldizer os homens. Tal inconsistência não pode haver, especialmente no caso dos cristãos. Tiago chama a atenção, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim, ou seja, que essas coisas aconteçam dessa maneira. Até porque o homem é especial, é criado à imagem e semelhança de Deus. E muitas vezes, com a mesma língua que nós bendizemos ao Senhor, nós amaldiçoamos a sua criação, sua imagem e semelhança, que é o homem. Aprendemos também que não pode haver duplicidade na palavra do cristão. Não faz parte do estilo de vida do seguidor de Jesus. Versículos 11 e 12. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. São dois exemplos que Tiago emprega para ilustrar a verdade que ele deseja transmitir para nós aqui nesses dois versículos. A primeira ilustração que Tiago usa aqui é a fonte que jorra água. Acaso pode a fonte jorrar água do mesmo lugar? Uma fonte não pode produzir dois tipos de água doce e amarga. Da mesma maneira, a língua de um cristão não pode produzir dois tipos de palavra, a bênção e a maldição ao mesmo tempo. Observe que Tiago não diz que a fonte deve produzir água doce. Que aqui no contexto nós podemos compreender que nos parece ser a boa palavra produzida pela nossa língua. Pode produzir água amarga, ou seja, aquela má palavra aqui no contexto, né? O que Tiago diz é que a fonte produz apenas um tipo de água, ou doce ou amarga. Da mesma forma como não se deve esperar palavras inconvenientes na boca de um cristão. A segunda ilustração empregada por Tiago é a da árvore que produz frutos segundo a sua espécie. Veja o versículo 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? A videira produz figos a figueira produz figos e a videira produz uvas. Cada uma dessas árvores produz frutos segundo a sua espécie, de acordo com a sua natureza. Novamente somos chamados a refletir que não deve haver duplicidade de frutos em nosso viver. Então, produza o cristão o fruto que é esperado por Deus através da sua palavra, da sua maneira de abençoar os seus irmãos. Então, nós podemos voltar aqui ao versículo 10. Não convém, meus irmãos, que se faça assim, aquela advertência de Tiago. Então, o que é que Tiago está dizendo que não convém? Não é conveniente que tenhamos palavras para bendizer ao Senhor e amaldiçoar os homens que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Nesta manhã, eu queria concluir com todos que estão nos acompanhando, citando um exemplo positivo para nos ajudar a refletir como a fala, principalmente de um cristão, pode conduzir para o bem. O exemplo que eu vou citar é de Martin Luther King. Ele foi um pastor batista
cujo pai e avô também tinham sido pastores. Sua liderança foi fundamental para o sucesso do movimento de igualdade de direitos civis entre os negros e brancos nos Estados Unidos, nos anos de 1960. Enquanto ele exercia seu ministério em Montgomery, no Alabama, liderou um movimento contra a segregação racial nos ônibus da cidade. E em 1963, a campanha antirracista atingiu seu auge com cerca de 200 mil pessoas que estavam apoiando. Diante do monumento de Lincoln em Washington, Luther King pronunciou seu famoso discurso: "Eu tenho um sonho de que um dia, em meu país, os meus filhos sejam julgados não pela cor da sua pele, mas pela dignidade de seu caráter." Em 1964, ano em que Martin Luther King ganhou o Prêmio Nobel da Paz, o governo americano sancionou a Lei dos Direitos Civis, favorável às minorias raciais. Luther King foi assassinado por um atirador branco em 4 de abril de 1968. Ele tombou como um mártir da sua causa, mas deixou depois de si um país melhor, mais justo e mais humano. Isso através do seu discurso, através de sua fala. Se conseguimos controlar nossa língua, falando em favor do bem, também conseguiremos dominar, com o auxílio de Deus, os nossos impulsos e canalizar toda a nossa vida para um fim proveitoso para a glória de Deus. Que Deus abençoe o nosso falar. Tenham todos um excelente dia. Continuemos em oração uns pelos outros, rogando a Deus por nos guiar com saúde e sabedoria. Amém.